Olá, meu nome é Raquel, sou professora de língua portuguesa e o tema da nossa aula hoje é os elementos de humor na HQ humorística. Para quem não sabe, a HQ são as histórias em quadrinhos, mas nem toda HQ ela tem humor como elemento, nem toda é humorística. Para recapitular algumas aulas anteriores, que nós já conhecemos um pouquinho desse gênero, a HQ, ou história em quadrinhos, né? Ela é considerada uma arte sequencial porque ela acontece em sequências, né? Os desenhos acontecem em sequência. Além disso, ela é um texto narrativo e aí ela tem diversas funções sociais. Pode ser instrucional, pode ser apenas para diversão, para fruição. E nós vamos conhecer hoje, em especial, essa que trabalha com essa característica do humor. Então, acompanhem comigo no slide. Humor na HQ. Quando uma HQ apresenta humor, nós chamamos de HQ humorística. Mas, afinal, como o humor é construído na HQ? Através desses elementos. Recursos linguísticos, relação com a realidade, caracterização das personagens e desfecho inesperado. Recursos linguísticos. Já estudamos que a fala tem recursos próprios, sejam eles verbais ou não verbais. No entanto, a expressividade não se restringe à fala, podendo ser ampliada também a escrita, através dos recursos como pontuação, palavras em negrito. Então, crianças, nós temos na fala alguns recursos, como por exemplo a gesticulação, as expressões faciais, o tom da voz, né? Para que a gente possa se fazer compreendido. Quando nós vamos contar uma piada, por exemplo, muitas vezes nós mudamos a entonação da voz, nós fazemos caretas, né? Nós fazemos gesticulações, teatro, mas no texto escrito isso não é possível. A HQ, ela também tem os seus recursos, como, por exemplo, a pontuação. Nós vamos ver que é muito recorrente o ponto de exclamação, por exemplo. E, além disso, tem palavras em negritos, a própria imagem, né, que constitui lá o texto não verbal, vai contribuir muito. A HQ, ela tem essa construção de linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem não verbal, a gente já sabe que são as imagens, né? São os desenhos que vão aparecer dentro dos quadrinhos. E a linguagem verbal são as falas dos personagens. Acompanhem comigo a leitura da HQ. Nosso primeiro exemplo. Nesta HQ, se exprime diferentes valores da palavra não, a cor, o formato e a pontuação. O contexto sugere que o personagem foge com medo de que a figura apresentada no último quadrinho estoure um balão. Então, nós temos o primeiro quadrinho, não. Segundo quadrinho, não. Terceiro quadrinho, não. E no último, sim. Então, nós podemos observar que a primeira figura, ela fala, o primeiro personagem, né, que aparece, ela fala a palavra não diversas vezes, né? E isso vai mudando, tanto o formato quanto o tamanho, como se estivesse se distanciando. E aí lá no finalzinho nós temos um segundo personagem falando sim. Os elementos gráficos, né, as imagens e as próprias palavras constituem aí o humor dentro da HQ. Próximo exemplo. Acompanhem comigo. A relação da HQ com a realidade. A história em quadrinho acima brinca com o processo de construção de uma piada. Para construir um texto de humor, o personagem segue as orientações de um livro de receitas de piadas. O que sugere humor é que a piada é moldada como se fosse um monstro. A narrativa do Laerte é que textos que exploram o humor podem ter cunho preconceituoso. Então, a tirinha fala o seguinte. Pega um preconceito de medos, receita de piadas. Pronto. Trabalhe o preconceito até ficar pesado, grosso e cabeludo. Pronto. Aplique um disfarce nele e reservado. Então, a HQ, quando ela explora esse elemento de humor, muitas vezes ela vai se utilizar de estereótipos, né, de cunho preconceituoso. Por exemplo, quando ela vai tratar lá de figuras que ela julga, que na verdade a sociedade julga engraçado. A loira, o português, são exemplos disso. Próximo exemplo, na verdade, caracterização das personagens. Os portugueses, por exemplo, são chamados de Manuel e Joaquim, nomes comuns num país europeu. Outro exemplo é o dos meninos, quando se tornam personagens, são em geral batizados de Juquinha e Joãozinho. Dessa forma, compreendemos que as personagens são um elemento importante na construção do humor nas histórias em quadrinhos, pois não esqueçamos que trata de um texto narrativo. Além disso, as personagens contêm informações que criam expectativas de leitura. O humor está atrelado ao comportamento deles. Então, olha só, as personagens, elas já acionam os nossos conhecimentos prévios, né, sobre
aquela piada, ou até a HQ humorística. Quando a gente vê lá o personagem do Joãozinho, a gente sempre, antes de nós até escutarmos, né, a piada, antes de nós lermos lá a HQ, nós já associamos aquele garotinho que é muito travesso, que geralmente dá trabalho para a professora, faz gracinha com a professora, não é verdade? Então, acompanhe comigo um outro exemplo. Agora observe o texto abaixo. Seu Juvenal, um freguês engasgou com a espinha de bacalhau e está estribuchando. O que eu faço? Pelo amor de Deus, leva logo a conta antes que ele morra. O humor é construído a partir do comportamento desses personagens, tanto pela fala do gerente quanto pela expressão facial do garçom, que indica não ter esperado aquela atitude do patrão. Estereotipação das personagens. Outro elemento que merece atenção é a caracterização física dos dois personagens. O garçom é mostrado com uma gravata borboleta e uma caneta no bolso, possivelmente para anotar os pedidos dos clientes. O gerente foi representado com um rótulo de português, bigode grande e longo, gordo, caneta atrás da orelha, utilizando a estratégia de explorar os conhecimentos prévios dos leitores. Então, antes de nós fazermos aí a leitura do texto não verbal constituinte da HQ, só por nós vermos os personagens, só pela linguagem não verbal, nós já conseguimos construir, né, uma imagem de quem se trata. Por exemplo, se é o português, a gente geralmente vai associar aquele homem, né, de bigodes longos. Se é o garçom sempre está com com um bloquinho de notas para anotar os pedidos, até mesmo a configuração da gravatinha borboleta vai remeter a esse personagem. Desfecho inesperado. Esse, com certeza, é o elemento mais importante de construção do humor dentro da HQ. Por quê? Porque é aquele elemento que vai trazer a piada, como se fosse a piada no final, o humor mesmo. É aquele que vai surpreender, como o próprio nome já diz, ele é inesperado. É o que vai surpreender o leitor e causar aí a ironia e o humor. Geralmente, o último quadrinho se distingue das outras por contrariar expectativas que vão sendo alimentadas pelo autor ao longo da narrativa, para o que seria um desfecho inesperado, surpreendente e previsível. Por isso, tem um papel decisivo na construção de humor. Elementos, né, de humor. Mais um exemplo. Agora observe o texto abaixo. Padre, sou um alcoólatra. Meu filho tem que ter forças para vencer o vício. Agora vai se comungar. E o vinho, não vem? Como no exemplo acima, em que no último quadrinho foi introduzido um novo elemento, vinho, que associamos ao vício citado no primeiro quadrinho. E as nossas considerações finais. Gente, a HQ, ela, como eu falei para vocês, ela pode ou não ter, né, humor como elemento. Mas, claro, nós, principalmente os adolescentes, né, amam as HQs justamente por esse elemento de humor, né, pelo que a gente chama aí do desfecho inesperado. Tanto que a minha geração, por exemplo, cresceu, né, com os gibis da Mafalda, gibis da Mônica, que sempre são personagens que trazem essa característica de humor, de crítica, de ironia dentro dos textos, né, dentro das HQs. Então, façamos a leitura das considerações finais. A HQ é um gênero narrativo que pode ou não apresentar humor em sua composição. A HQ humorística conta com elementos como a caracterização dos personagens, a relação com a realidade, as imagens, os recursos gráficos e semânticos. O último quadrinho é responsável pela mudança de situação na história. É o quadrinho em que o leitor é surpreendido ou que uma nova informação é dada, mudando o rumo da história. Assim sendo, o humor deve-se à quebra de expectativa produzida, geralmente no quarto quadrinho. A soma desses elementos é responsável pela construção do efeito de humor. E aí, vocês também gostam de HQs? Gostam de história em quadrinhos? Então vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje? Acompanhem comigo exercitando. Então, mãe, posso? Por favor, continua achando que esse olhar Bambi não vai te render um lança-chamas. Talvez eu devesse fungar um pouco mais. Um pouco também, não? Letra A. Ao ler apenas os 3 primeiros quadrinhos, o que pensamos que Calvin está fazendo? O que vocês acham que ele está fazendo aí com essa carinha, né? Posso. Parece que ele está pedindo algo para a mãe dele. B. De que maneira a tirinha nos surpreende? Quando nós percebemos aí que não é um pedido para a mãe dele, mas que ele está ensaiando na frente do espelho para pedir uma coisa que provavelmente a mãe dele nunca deixaria. C. Em que quadrinho isso ocorre?
no último quadrinho, né? Onde nós temos aí o nosso desfecho inesperado. Próximo quadrinho. Leia a tirinha. Cadê minha jaqueta? Eu já olhei em todo canto, debaixo da cama, em cima da cadeira, na escada, na sala, na cozinha, não está em lugar nenhum. Oh, aqui está. Quem foi que colocou nesse armário estúpido? Uma das características da QQ humorística é a quebra de expectativa. Na tirinha lida, há uma quebra de expectativa quando? Letra A. Calvin tem muitas expressões faciais. Letra B. Fica chateado por não encontrar a jaqueta. C. Calvin procura sua jaqueta em lugares inusitados. E D. Calvin se surpreende em encontrar a jaqueta no armário. Façam suas apostas. Exatamente, letra D, tá? Então, gente, aí na letra D, né, ele, geralmente, como eu falei pra vocês, sempre vai acontecer no último quadrinho, esse desfecho inesperado, ele encontra a jaquetinha dele no armário, que era o local que deveria estar, não é verdade? Então, eu agradeço a vocês pela atenção, espero que vocês tenham gostado da aula. E mais informações vocês podem encontrar no portal Eduque.